Então, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos online. É um formato diferente, né? Um formato que nós estamos iniciando aqui na Eresp, de uma reunião onde a gente possa criar uma facilidade melhor de acesso, né, aos associados e ao mercado como um todo. Então, gostaria de agradecer aqui a presença dos advogados, Moreira, Milton, né, o Júlio, o nosso Reinaldo, né? Hoje é um dia que a gente estava querendo fazer já uma reunião já faz um tempo, de abordar alguns temas onde a gente possa enxergar o nosso mercado diante de tantas mudanças que nós viemos sofrendo e no nosso formato de negociação, no nosso formato como nós enxergamos o mercado, do que acontece, né, em tão pouco tempo, de tantas movimentações. A Aresp tentando buscar uma nova forma de comunicação e a gente resolveu fazer essa reunião voltada para que nós possamos entender de como é que ficou esse mercado depois de tantos aumentos, de tantos reajustes, de tantos custos elevados. Talvez daqui para frente nós tenhamos um pouco mais de estabilidade dentro de um formato que o mercado já conhece, né? De realinhamentos um pouco mais espaçados e não tão curtos como estava tendo recentemente. E nós preparamos uma apresentação para todos, para que a gente pudesse lembrar, né? Lembrar de tudo o que aconteceu ao longo de 2021, já nesse ano de 2022, que não parece que vai estar caminhando já para o final dele, já estamos terminando 22, a gente fala muito de 2021, mas no final da história a gente está já quase que terminando 2022 e falando assim, caramba, o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, hoje, ao mesmo tempo que vocês vão olhar todos aqui, vão conseguir ver todos a falar, cada um vai falar uma parte da nossa apresentação, vocês vão acompanhar isso online, onde a gente vai poder ver, ouvir as pessoas, né, cada um colocando o seu ponto de vista e acompanhando isso na apresentação. Então, é um novo formato. Eu espero que a gente, no futuro, consiga ampliar mais ainda. Já estamos com um bom quórum já de pessoas participando disso, né, online, né, muitas vezes, e é a nova tecnologia que vai, se Deus quiser, nos unir mais aí em termos de informação. Ok? Só um recado inicial, bom dia a todos. Sugerindo que, durante a apresentação de quem estiver aqui falando, fiquem à vontade também para utilizar o chat, enviar perguntas pelo chat. E avisar também que essa reunião será gravada para que a gente possa lá posteriormente nas redes sociais e atingir um público maior aí do setor que eventualmente não pôde participar no dia de hoje. E aí a gente já volta para vocês aí, os Alexandres. Bom, vamos iniciar a apresentação. Eu vou mandar uma mensagem aqui falando que está muito baixo o áudio deles. Não foi pronto, não chega aí. Está embaixo. Agora foi? Agora sim, né? Ok. Só repassando a pauta. Repassando a pauta, né? Como lidar com o aumento de preços do atual mercado inflacionário, o impacto da inflação sobre os custos de produção do setor e reconstrução da capacidade de negociação. Só voltando um pouquinho, por favor.
Depois, daqui a pouco, nós vamos falar sobre alternativas para otimizar o resultado da sua reformadora, né? E às 11h30, teremos aí uma parte de dúvidas tributárias e debate. Aí vai ser só mais presencial. Esse é o IPP, Índice de Preço ao Produtor do IBGE. Bom, é uma informação somente técnica, né? A gente pega dos índices oficiais. Então, em 2021, 2022, mostrando o índice de reajuste de preço coletivo no setor. A indústria geral, estamos falando de praticamente 40% de reajuste em menos de um ano e meio, né? 21 a julho de 22. Então, não está nem entrando o impacto. Bom dia. Bom dia. Não está nem entrando o impacto de segundo semestre de 2022 ainda. Outros setores alimentícios superando 30%, têxtil também superando 30%, madeira, derivado de petróleo. Então, olha, nós, de certa forma, estamos também impactados bastante pelo petróleo, chegando a 100%, superando 100%. O setor geral de borracha e plástico ali, ressaltado em laranja, aí está dando o índice geral, né, de 30 e poucos por cento, aí 34%. Nós sabemos que o nosso setor diretamente, matéria-prima para recapagem, foi mais impactado do que esse índice inteiro. Então, isso mostra que a inflação é coletiva, geral, no Brasil, né? Tem acompanhado com clareza todos esses efeitos. Tá? Tem gente querendo entrar lá no... Outros índices oficiais, índice de preço ao produtor, PA-FGV, mostra aí 2020, 21, 22, impactos bastante significativos, 31% em 20, 20% em 21, 22% até 8% em 2022, até agosto. E nós trouxemos uma tabela de reajuste de frete, que é o impacto que o nosso cliente teve no seu conta a receber lá, no seu fluxo de caixa. Obviamente, ele teve custos, variações de custos significativas igual a nossa, combustível, a gente sabe a importância, o impacto que teve no transporte, mas a gente pode verificar variação acumulada nos últimos 12 meses. Dá uma média de 25% de reajuste que o frete sofreu nos últimos 12 meses. Variação acumulada nos últimos 24 meses, médio, 56%. Ou seja, o setor de frete está se virando. Ele conseguiu, até pelo apelo popular que teve o reajuste do diesel, né, o impacto que isso causou diretamente a eles, eles tiveram mecanismos de repassar esse reajuste. E aí nós temos que olhar para o nosso lado. Nós conseguimos dessa eficiência, nós conseguimos repassar os nossos custos. Vamos à próxima tela. Vou fazer uma parte. Muitas empresas hoje, na verdade, elas estão atrelando o frete. A maioria das empresas transportadoras hoje, eles têm um gatilho. Eles atrelam o frete, muitas vezes, à variação do combustível. Tem hora que pode até aumentar, tem hora que pode até baixar, não tem problema. Mas eles não têm o delay, né, de receber um aumento. Eles podem ter um delay de 30 dias, mas não tem um delay de 6 meses, né, de 4 meses, de 3 meses, trabalhando um determinado cliente, sem que ele repasse isso, né? Coisa que muitas vezes a gente acumula 1, 2 aumentos para poder ir para o mercado no meio dessa história. Então, a gente acomoda em ficar com essa defasagem com relação ao preço, e que muitas vezes, na hora que você vai repassar com 2 ou 3 aumentos, você acaba criando um percentual que realmente impacta maior na hora de fazer uma eventual negociação com o cliente, né? Olhando diretamente o nosso setor, variação 2021, 2022, nós fizemos alguns levantamentos,
Mão de obra é dissídio, índice oficial nosso, 8,9% em 2021, 12% em 2022. Matéria-prima, nós estamos considerando que a mão de obra tem um impacto de 27% sobre o nosso conta a pagar geral. A matéria-prima, colocando aí 58%, lembrando que nós já trabalhamos abaixo de 50% aí, passado não muito longe. Então, se tiver em 58%, é uma suposição aqui, né, realmente. Cada um tem o seu número interno, mas com certeza nós perdemos bastante eficiência em preço para que esse índice fosse elevado. Então, considerando 2021 e 2022, estamos colocando cerca de 40% de reajuste de matéria-prima nesse período. Se a gente voltar para 2020, antes de pandemia, com certeza isso é maior ainda, porque 2020 também tiveram impactos aí significativos, superando 50%, chegando nos 60% nesse período todo. Lembrando que a gente ficou ainda 2 anos sem reajustados antes de 2021, 19 e 20, nós, como não havíamos tido aumento de matéria-prima, nós ficamos 2 anos quase, que, né, o mercado que meio estável, sem reajustar. Mas sem reajustar o quê? O resto, o resto dos outros custos, né? Mão de obra, energia, combustível, pedágio, comunicação, e que, na verdade, como por hábito, né? O mercado, nós só realinhamos quando existe o aumento da matéria-prima, então nós ficamos sem realinhamento. Praticamente 19 e 20. Quando veio 21, que veio o primeiro aumento, que a gente foi realinhar valores, né? E aí você cria também um outro delay de valores com relação a esses outros 2 anos. Energia elétrica teve um impacto extremamente significativo nas tarifas vermelhas, né, naquela escassez de água, a entrada de outras matrizes energéticas. Então, o valor da tarifa não teve esse impacto todo, mas quando você pega o valor final da conta, colocando as bandeiras amarelas e vermelha, primeiro semestre de 22 foi terrível. Então, nós estamos considerando impacto aí de 34% em 21, 17% em 22. Combustível, evidentemente, altamente divulgado, 20% em 21, 30% em 22. Reajuste de pedágio, ele é anual, então esse ano não teve impacto ainda, mas vai ter. Eu não lembro a data exata do gatilho do pedágio, mas daqui a pouco aquele índice sai de 0 e vai lá para os seus 10% também. Demais custos de comunicação, então a variação é muito grande. O impacto que a gente analisa aqui é bem superior a 30% nesse período. E aí cada um tem que olhar para dentro da sua empresa e ver como que administrou seus preços finais para que esse impacto não chegue no caixa. Como o Alexandre comentou há pouco, cada mês de defasagem, num reajuste de matéria-prima de 10%, e os fabricantes colocam data, e eu tenho cumprido essa data com um rigor bem maior do que no passado, um mês que você tem um reajuste de 10% na matéria-prima e não repasse seus preços, o impacto disso no seu fluxo de caixa é sensível. Então, a gente tem que estar sempre atento para esse delay. Antes a gente ficava 1 ano, 2 anos sem reajuste de matéria-prima, quando vinha a gente tinha aquela calma, aquela tranquilidade, ia ajustando os preços. Hoje que esses aumentos se acumulam em prazos muito curtos e bem altos, tenho certeza que todo mundo sente no seu fluxo de caixa esse impacto o tempo todo. Eu vou fazer também só uma parte. Você sabe que esses aumentos, eles têm uma pegadinha, e às vezes a gente não se atém. Claro, nós fizemos aqui essa estimativa em cima da soma dos aumentos que nós tivemos aí durante 21 e 22. São quase 2 anos. Ok. Porém, pega o seu primeiro aumento, pega no número de 100. Você tinha 100, veio o primeiro aumento com 10%. Vai dar 110. Né? Pega depois os 110 e aplica mais 7, que foi o outro aumento. Se você parar para fazer a conta direitinho,
não é 40% que nós pagamos a mais hoje, em setembro de 22, do que pagávamos em dezembro de 2020. Nós pagamos 60% a mais, porque é sobre os 10, depois é 7 sobre os 10, depois é 9 sobre os 10 e os 7, você vai chegar a 60% de aumento na matéria-prima do que você pagava em dezembro de 2020 e agora setembro de 2022. 60%, se você for parar para pensar que a matéria-prima, o insumo, representa 58%, então nós estamos falando que nós teríamos que repassar. Teria que ter repassado durante esse período, sem contar energia, combustível, pedágio, como não, só em cima da matéria-prima, 36% de aumento durante esse período. Simplesmente para repor a matéria-prima em cima disso, né? Faz a conta, então, de 2021 e 2022, a gente tem que ver se realmente conseguimos só em cima da matéria-prima. Lembrando que temos todos os outros custos. Se você for pegar tudo isso em cima de impacto do que a gente tem aqui, 32 vai dar 34% mais ou menos, né? 34,5%, né? E seria isso. Eu diria para vocês que nós teríamos que aumentar alguma coisa juntando os outros custos, né? Nós teríamos que aumentar, ali está dando 30%, quase 40%. Aí você fala, pô, é pouca coisa. É 5%. Dá uma olhada o que representa 5% do seu resultado. Você vai ver que você hoje, se tiver repassado só o que nós colocamos aqui, né? E não ainda fez essa conta de matéria-prima, você tem 5% a menos de rentabilidade. Outra mudança significativa na forma de atuação dos fabricantes, a gente tinha até 2019, 2020, a hora que um fabricante subia, como aquele preço estava represado a prazo longo, às vezes mais de um ano tem reajuste na borracha, um fabricante subia, todo mundo subia em cadeia, e aí vinha o recapador e subia seu preço também, corrigindo aqueles últimos 12 meses. Então, era quase que uma onda disparada por um primeiro fabricante reajustando seu preço. Todos os fabricantes, na sequência, todos os recapadores. A gente tinha um movimento único e constante no mercado. Hoje, não. Cada fabricante está colocando o seu aumento em percentuais diferentes, em momentos diferentes, e então não gera mais essa onda. Você nunca tem todas as marcas trabalhando ao mesmo tempo no momento de reajuste. Cada um tem que trabalhar o seu preço no seu momento de necessidade, obviamente se comparando, se sintonizando frente à realidade do mercado, mas não existe mais aquela onda onde a gente percebe todos os recapadores simultaneamente no mês de setembro vão estar mexendo no seu preço. Cada um está mexendo constantemente no momento que pode, quando consegue colocar. Então, não podemos deixar gerar uma acomodação. Estou esperando o meu concorrente subir para passar o meu preço, porque a necessidade dele, nesse momento, pode ser diferente da sua. No acumulado, tenho certeza que todos estamos defasados, mas cada um está montando uma estratégia diferente, cada um está tentando fazer o máximo. Então, não vamos deixar essa acomodação de ficar esperando o meu concorrente se mexer, porque para a nossa empresa, olhando os nossos resultados, pode ser tarde. Talvez ele teve uma defasagem de reajuste, talvez ele tinha uma estrutura de custo um pouquinho melhor. Então, cada um olha para o seu custo, para a sua necessidade e trabalha a sua realidade. Não podemos também, assim, o preço do pneu novo é um balizador da reforma e o reajuste nesse período do pneu novo foi absurdo. Sempre em parcelas pequenas, a fábrica de pneu não dava aqueles reajustes monstruosos, mas teve vários períodos aí de ser 2%, 3% todo mês praticamente. Então, nós não podemos deixar o nosso preço descolar tanto do pneu novo. A gente provavelmente já trabalhou numa faixa próxima dos 30% da recapar de pneu novo, nós estamos deixando chegar lá nos 20%. Então, também temos que usar a referência pneu novo para manter nossos preços alinhados no mercado. Ok. Mas com relação aos valores, né? Assim, percentuais, etc. Tem alguma pergunta do chat referente a isso? Acho que não, né? Não, tem não.
Não, né? Então, Reforçando, se alguém quiser pedir a palavra, bota um comunicado no chat, a palavra está aberta, quem quiser se posicionar, mostrar alguma informação, se for alguma pergunta via chat também, a secretária aqui já nos coloca. O que a gente quer mostrar nessa tela aqui é o seguinte, o reajuste de preço é obrigatório e constante, não existe mais estagnação, não existe mais parada, nós temos que estar o tempo todo tentando recolocar nosso preço no melhor patamar possível. Mas só isso também não resolve. Nós temos que olhar para dentro da nossa empresa com um cuidado muito maior do que tínhamos no passado. Então, análise de custos, eficiência, técnicas de como subir meu preço, técnicas de como administrar meus custos. Então, são outros elementos que esse período inflacionário nos obriga a administrar de forma bem mais eficiente, porque é evidente que o nosso preço não está subindo na velocidade dos nossos custos. Então, se a gente não conseguir adequar custos, economizar, mais eficiência energética, eficiência de mão de obra, eficiência no nosso transporte, porque a logística envolvida na recapagem é muito intensa também. Então, se a gente não conseguir tornar todos os nossos setores mais eficientes, só o reajuste de preço não vai ser suficiente para manter nossa rentabilidade. Então, é nesse sentido que a gente até deixa uma pergunta, como que a associação pode ajudar o setor? Não só vir aqui numa reunião e apresentar vários números, que todo mundo aí teria facilidade hoje com as internets e as comunicações, a gente levanta informações com muita rapidez, mas como que a associação pode participar junto com os seus associados para dar subsídio de ferramentas. Então, a gente pode preparar cursos de eficiência administrativa, pode preparar cursos de custos, pode preparar vários cursos. Hoje, nós vamos trazer aqui 2 advogados que vão falar para a gente sobre eficiência tributária. Como que nós podemos, dentro da legalidade, gastar o mínimo em tributos, pagar o adequado, pagar o justo e usar todos os elementos a nosso favor. Então, a gente vai encerrando essa parte inicial, estamos abertos a perguntas e alguns posicionamentos que alguém queira fazer aí, antes da gente passar a palavra para os palestrantes de hoje. Eu ainda queria completar o seguinte: esse tema que nós colocamos aí, que vocês estão vendo, é justamente planejar um movimento de transformação. Olha ali, de acordo com dados divulgados pela Fórum, um dos principais motivos pelos quais as empresas fracassam é devido à incorreta precificação de seus produtos e serviços. Nós temos um mercado diferente do que nós tínhamos há 2 anos atrás. Nossa precificação hoje é totalmente diferente do que nós tínhamos há quase 2 anos atrás. Nós vivemos num outro momento, onde o custo de transporte hoje se tornou extremamente pesado na nossa operação, a nossa logística se tornou extremamente pesada na nossa negociação. A logística fez com que muitos até vendedores, né, um determinado volume de pneu, ele começa, o ponto de equilíbrio dele mudou em função de que ele trabalha coletando esse pneu e, de repente, gasta um volume de combustível maior do que aquilo que ele traz de pneu. Então, todos esses custos, onde a gente sempre fez um cálculo simplesmente daquilo que era borracha, mais um X, Y, Z, ele mudou. O custo de energia mudou, né? As plantas têm mudado. A gente que é do mercado, pega nos últimos 4 anos, 5 anos, quantas empresas foram melhorando a sua planta, quantas empresas melhoraram a sua gestão interna exatamente porque precisavam de uma eficiência maior. Aonde você tinha 30 funcionários, você tem que ter hoje 20 fazendo a mesma coisa. Você tem outros equipamentos. Se pegar os últimos 10 anos, o mercado de equipamentos mudou, porque mudou a eficiência como geral. Então, a gente tem que olhar de volta para dentro das nossas coisas também e entender como essa eficiência dentro dos custos que existem hoje, que são totalmente diferentes, né? Então, por isso vem aí as perguntas. Bem-vindo, bem-vindo. Né? O que a empresa tem a oferecer? Quais são os valores? Onde você quer chegar? Onde você precisa chegar? Quais os processos de mudança que a empresa precisa?
Como será alcançado? Não, assim, vamos mudar. Tudo isso está mudando, né? Nós vamos ter que mudar junto para que possamos aí dar continuidade ao nosso segmento. O mercado, no primeiro momento, né, como o meu xará estava falando aqui há pouco, as pessoas não estão indo para o mercado para fazer os trabalhos e essa negociação, então esquecemos de uma coisa: o mercado não vai, nesse momento, o mercado nem vai aumentar mais, nem vai diminuir. A nossa média, ela é a mesma. Então, nós temos que aprender a ganhar dentro da realidade que nós temos. Você pode crescer hoje ou amanhã 500 pneus a mais, 500 pneus a menos, mas não vai mudar a sua realidade, né? É melhor nós trabalharmos em cima daquilo que é a realidade de cada empresa, melhorarmos o nosso dentro de uma realidade de rentabilidade de cada empresa, do que você tentar, não vou repassar porque eu vou ganhar mais pneu, vou ganhar mais. Vai ganhar mais prejuízo. Se o pneu está dando prejuízo, é só mais prejuízo, não muda nada, né? Vamos trabalhar em cima dentro de uma realidade que nós temos hoje. Excelente. Vamos para frente. Bora. Muito bom. Eu acredito. Tem uma pergunta ali no chat ou é impressão? É só um bom dia ali? Só reforçando, fiquem à vontade para enviar a pergunta pelo chat ou abrir o microfone para fazer a pergunta. Só levantar a mão e a Aline vai conectar vocês aqui à sala presencial. Pois bem, enquanto isso, vamos dar sequência aqui à nossa agenda, só reforçando que este é um evento, é uma realização da ABARB, da ABR, perdão, da Aresp, da Sovan e da Arco. Aqui nós tivemos na abertura o Alexandre Levi Cardoso como presidente da Aresp e o Alexandre Moreira, presidente interino da ABR. E nós temos como parceiro deste evento o Escritório de Advocacia DFSP, que já coordena a Comissão de Estudos Tributários da Aresp e da ABARB Sindibor há mais de um ano. Temos aqui reuniões mensais, nas quais eles apresentam a interpretação dos acontecimentos mais recentes do ambiente tributário, geralmente demandados pelos membros das comissões, no caso, é mais que uma, mas no caso da comissão tributária que eles coordenam. Fica aqui também um convite para que todos participem, ingressem na comissão. É um ambiente muito rico de trabalho, de debate, em que ali também a gente estuda possibilidades de produzir pleitos e encaminhar para o governo para representar e defender aqui os anseios do setor. Dito isso, eu os apresento, para quem não os conhece ainda, Dr. Antônio Santa Rosa, aqui ao meu lado direito, e logo à frente, o Dr. Gustavo Santa Rosa, sim, pai e filho, né? E são sócios do escritório DFSP, e eles farão hoje aqui uma apresentação sobre o ambiente tributário do setor de reforma de pneus, tentando responder várias perguntas, né? Que, na verdade, apesar de recorrentes, elas possuem diferentes contornos de acordo com movimentações do mercado, né? E eu digo sobre práticas que a gente fica sabendo que as recapadoras são orientadas a exercer no ambiente tributário, e aí surge a dúvida: isso é adequado ou não é adequado? E o interessante é que a gente consiga trazer o melhor conhecimento a todos, não bastasse a necessidade de seguir o caminho correto das leis, mas também não criar uma concorrência desleal por utilização indevida de mecanismos tributários não condizentes com o CNAE que a gente representa. Sem mais delongas, eu vou passar aqui para o Dr. Gustavo e o Dr. Antônio, invertendo as cadeiras para facilitar aqui o áudio E a visualização. Vocês... bom, ela já vai fazer a apresentação. Ótimo. Muito bem. Eu quero aproveitar aqui para cumprimentar os presentes aqui, né? Um bom dia para vocês, um bom dia para o pessoal que está online. Agradeço a oportunidade de estar aqui
fazendo parte dessa apresentação. Tenho aqui comigo o Gustavo, né? Eu queria apresentá-lo como meu irmão, para não entregar a idade, mas o Reinaldo já me deu uma rasteira, mas tudo bem. Bom, nós somos um escritório eminentemente empresarial, onde a gente discute toda a parte tributária, societária e tudo que tem a ver com as empresas, né? E aqui, dando sequência nesse bate-papo, né, até ouvindo aqui os Alexandres falando dessa primeira etapa, em relação a custos, em relação a como fazer essa checagem, se a rentabilidade está sendo adequada, né? Enfim, todos os detalhes. A gente tem aqui que a parte tributária também é um componente de custo muito importante no negócio de qualquer empresa, né? Hoje a gente sabe que em estudos que foram feitos, praticamente 35% do PIB hoje é representado por tributos, né? Então, qualquer componente tributário, qualquer ajuste, qualquer discrepância, aplicação inadequada da esfera tributária pode causar um aumento dos custos e aumentos significativos, né? E nós estamos aqui hoje, então, para botar esse assunto em discussão, né? Óbvio, a esfera tributária, principalmente no direito, ela é extremamente ampla, né? A gente tem tributos em todas as esferas do governo, no município, no estado, na União. É um assunto extremamente complexo. Ele não é complicado, mas ele é complexo, né? Então, a nossa ideia hoje aqui é trazer alguns assuntos, como disse o Reinaldo, que já estão sendo discutidos aí pelo setor há algum tempo, né? E outros que a gente discute aqui no dia a dia, e inclusive nas reuniões que nós fazemos aqui da comissão tributária aqui da entidade, né? Para que a gente possa reacender o assunto, para que a gente possa causar discussões sobre temas variados aqui no âmbito tributário, né? Para que as empresas possam, se não estão pensando em determinados assuntos, que passem a pensar, e se estão pensando como é que a gente consegue evoluir e ter a melhor aplicação dentro do dia a dia das empresas. A gente sabe que o direito tributário, principalmente, ele é bastante interpretativo, né? Haja vista a complexidade do assunto, né? Então, pode ser que a gente encontre interpretações diferentes, né, sobre o mesmo tema, né? E aí, caso a caso ou setor a setor, esses assuntos têm que ser discutidos de uma forma mais destrinchada possível, para que as empresas possam tomar decisões no seu dia a dia, né, na sua operação, né, e que não comprometa o resultado final, tá? Então, o primeiro assunto que nós vamos trazer aqui é sobre a parte aí, se a recapagem ela é ou não indústria, né? Se ela é prestação de serviços ou se ela é uma industrialização, tá? Esse tema, óbvio que a gente não consegue esgotá-lo, né, numa reunião. Esse é um tema que depende muito do dia a dia de cada empresa, do que ela faz, né? Mas a ideia aqui é a gente, como dizemos no popular, né? Vamos erguer a bola, né? E ver como é que ela vai quicar aí para a gente chutar para o lado que melhor interessa para cada um dos associados, tá bom? Então, eu vou pedir para o Gustavo dar uma dissecada nesse tema, né? E a gente também fica aberto aí para as perguntas, Reinaldo, na dinâmica, né, via chat, né? E depois talvez a gente tenha um tempo no final aí para, se alguém quiser fazer alguma pergunta online ou aqui presencial, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Gustavo, você assume aí agora, por favor. Então, bom dia a todos também agora, oficialmente, tá? O pessoal que está no virtual. Como o Reinaldo já tinha adiantado, é uma discussão que ela já
tem sido travada há muito tempo, mas que acho que talvez ainda demande um pouco de atenção sobre esse assunto. Principalmente porque a cada etapa ou a cada forma que é feita a recapagem ou o recauchutamento do pneu, a reforma do pneu, ele é visto sob um determinado prisma para fins do fisco. Ou seja, se a empresa faz simplesmente a prestação dos serviços, recebe o pneu como encomenda, para poder fazer a recapagem e devolve o pneu para a empresa que encomendou para ela utilizar na prestação, no dia a dia dela, isso para os olhos do fisco é uma prestação de serviço e por isso é o ISS que incide normal. Se tem um intermédio de um borracheiro, então, por exemplo, temos aqui o nosso final, né, os recapadores, tem uma pessoa intermediária que recebeu um pneu de um terceiro para poder fazer essa transformação, essa reforma. Isso, para os olhos do fisco, já é uma industrialização, porque existe uma terceira parte entre os players aí do mercado. E tem também aquela parte que você recebe o pneu para a reforma e você mesmo revende ele, você mesmo comercializa, e para o fisco também isso tem os olhos de industrialização. E o que difere uma coisa da outra? A partir do momento que você é considerado como industrialização, e aí a gente vai falar depois um pouco também sobre a questão de lucro real e lucro presumido, na industrialização a gente tem um benefício, entre aspas, não quero falar benefício porque não é um benefício, né? É algo que está na lei, mas a base de cálculo do lucro presumido diminui muito, mas tem a questão do como é que é feito isso, como é que eu consigo fazer com que isso seja considerado uma industrialização, e também tem aquela parte que você troca os 5% do ISS, que muito provavelmente é o máximo que você vai pagar, para os 18% de ICMS, de FAO, IPI e todos os outros tributos incidentes numa industrialização, né? Então, para os olhos do fisco, a gente tem que ter sempre esses dois panoramas, né? Se é uma industrialização por encomenda, você recebe o pneu para recapar como industrialização por encomenda. Para o consumidor final, isso é ISS, prestação de serviço pura. Se você recebe por intermédio de um terceiro, ou se você coloca para comercialização, esse pneu, ele é sim indústria. E aí, como eu tinha falado, na parte do lucro presumido, por exemplo, que acho que tem mais a ver com a questão tributária mesmo, com a eficiência. No lucro presumido, você pode separar, segregar essas duas receitas. Então, eu tenho receita de prestação de serviços e tenho receita de industrialização, né, para fins de ICMS. Então, eu posso separar e utilizar uma base de cálculo diferente para cada uma. Então, deixa eu entender. Se eu faço um pneu para o Truck Center e é o Truck Center que está vendendo o serviço lá na ponta, eu viro indústria? Tá. Se eu não estiver vendendo para o consumidor final, você é considerado indústria. É mesmo? Você pode ser considerado indústria. Se você faz esse serviço para consumidor final, você é prestador de serviço. Se tem uma etapa no meio da utilização, você pode ser considerado indústria. Intermediário, onde haja uma nota de venda para o intermediário e o intermediário vendendo para o consumidor. Seria isso. Seria, até chegar no consumidor, duas etapas de faturamento distintas. É o que ele está falando oficialmente. Não estamos falando nada de teatro. Não, porque normalmente, o setor de reforma de pneus de carga hoje, que financeiramente é mais significativo, todo relacionamento de faturamento é do recapador para o consumidor final. Então, muitas vezes, você citou o borracheiro, muitas vezes existe a figura do borracheiro, mas a nota sai do recapador para o consumidor final. O borracheiro ele foi um elemento de movimentação da mercadoria, mas não é o fiscal no meio da cadeia, o que não altera a realidade fiscal de ser uma prestação de serviço, porque apenas o meu cliente deixou o pneu na borracharia, nós pegamos o pneu na borracharia para a recapadora e voltou o pneu na borracharia, mas a nota, a operação fiscal, saiu direto para o recapador. Aí é outra pergunta que o doutor pode... Quando o Truck Center é o... Só, desculpa interromper.
é que o pessoal que está online está dizendo que o som está um pouquinho baixo. Acho que quando a gente vira para cá, a questão do híbrido é um pouquinho delicado isso. Vamos tentar falar olhando lá na câmera para o áudio ser bem captado. Então, assim, o Truck Center, na realidade, é como um centro de serviço. Né? Igual é o borracheiro. Quer dizer que eu fature para o borracheiro e o borracheiro vai faturar para o consumidor final. Ok? Só que o pneu é do consumidor final. O consumidor final vai lá na borracharia e deixa o pneu lá com o borracheiro. O borracheiro vai terceirizar o serviço comigo. Ok? Eu emito a nota para o borracheiro e o borracheiro vai emitir a outra nota, colocando o seu lucro em cima para o consumidor final. Como é que eu me posiciono nisso? Deixa eu, por favor, interferir aqui. Alexandre, pelo que a gente percebeu aqui, né, a gente tem dois pontos de discussão importantes. O primeiro é que os fiscos municipais e estaduais, eles se chocam. Um quer puxar a receita para a tua área de atuação e o outro também, né? Então, a gente tem que vencer aqui dois problemas. O primeiro é como que os fiscos se degladiam lá e acabam querendo puxar a receita para a sua tributação, e como que a gente aplica o melhor modelo legal, né, para que a gente tenha uma tributação adequada, né? Então, assim, o que a gente precisa pensar? Não pensar em quem emite nota para quem, e sim qual é a finalidade do serviço. Então, se a finalidade do serviço prestado pelo recapeador é assim, olha, eu recebo o pneu para reconstruí-lo e devolver para quem vai utilizá-lo na sua atividade normal, ele é serviço. Se eu recebo o pneu para refazê-lo e entregar para alguém que vai repassar para alguém, eu sou indústria. Entendeu? Então, é nesse caminho que a gente viu que a lei tá com essa expectativa, a lei foi criada com essa expectativa. Existem alguns julgados que estão levando o entendimento para essa justificativa, tá certo? Porém, a gente sempre vai encontrar os dois entes arrecadadores, tanto o município quanto o Estado, ainda se chocando por essa situação, né? Então, eu volto aqui para dizer o seguinte: vamos pensar na finalidade da operação. A finalidade é que vai determinar que grau de segurança a gente tem em aplicar uma condição de industrialização própria para comércio, industrialização para terceiro, industrialização por encomenda, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Tá? Não sei se eu... Então, doutor, assim, a grosso modo, o entendimento anterior do setor, o pneu de transporte, o pneu de carga, a posse da carcaça é do transportador, o segmento de reforma presta um serviço, a carcaça é temporariamente transferida para a recapagem, volta a prestação de serviço. Porque ela é consumida lá na transportadora. No setor que passeio, em geral, a posse da carcaça é do recapador, ele adquire a carcaça no mercado, aí ele transforma e ele comercializa o produto, é uma relação de indústria. Então, a grosso modo, seria isso, os dois cenários que nós temos, que é o entendimento geral. Acredito que todo recapador hoje está nessa fase, tributando dessa forma: serviço no prêmio de carga e indústria no prêmio de passeio. Eu queria fazer uma parte. Eu tenho também uma pergunta do chat aqui, mas Você quer fazer primeiro? Pode fazer. eu vou primeiro porque já chegou, pode ser? A gente privilegia o online também. O Richard que mandou uma pergunta que naturalmente já foi comentada, mas vamos prestigiar a pergunta. Doutor, nessa hipótese levantada pelo seu escritório, caso a operação seja considerada envio para a industrialização por parte do pneu do cliente, ele teria que emitir uma nota fiscal com essa classificação fiscal, correto?
ele ainda complementa. Ou seja, o cliente teria que emitir uma nota fiscal de remessa para a industrialização. É o caso da nota fiscal de remessa. Lê de novo. Eu achei, eu não entendi muito. Ah, tá lá. Isso. Muito bom, melhor. Então, bom, primeiro assim, né? A gente não está levantando uma hipótese nova, né? A gente está discutindo aqui, abrindo a discussão dessas hipóteses de tributação, né? Então, de novo, a gente está... eu peço para que a gente saia da operação, né, de quem emite nota para quem, e vamos para a finalidade. Eu acho que o que determina a tributação é a finalidade. E aí, Richard, eu até vou tentar responder aqui nessa seara, tá? Então, se o recapador, né, ele recebe a carcaça do pneu para fazer uma remontagem do pneu, né, uma recapagem, para ele ser consumido na própria indústria, no próprio proprietário da carcaça, né, na sua operação final, ele não vai pegar aquilo e passar para um terceiro, é uma prestação de serviço. Se ele recebe isso para ser feito a recapagem da carcaça de um terceiro, que esse terceiro vai repassar esse produto recapado para o mercado, ele é uma situação de indústria, e aí tem uma tributação de ICMS, de IPI, para o recapeador. Doutor, só complementando, a gente conhece a realidade de onde veio a pergunta, o que tem acontecido é que a nota, eu vou transportar uma carcaça em via pública, então eu tenho que ter uma nota do transporte daquela mercadoria, em qualquer momento o ICMS pode parar e perguntar a origem daquela mercadoria e o destino da mercadoria. Então, a nota do transportador enviando a mercadoria para a recapadora é, evidentemente, a comprovação de que aquela mercadoria está sendo transportada de forma legal. Isso. E quando eu recolho o ISS, eu me identifico como prestador de serviço e recolho o ISS, a forma que eu tenho de comprovar para o fisco que a minha escolha foi adequada é através dessas notas mostrando a mercadoria saiu do transportador, veio para o recapador e voltou para o transportador de forma legal. Então, essa nota é fundamental para evitar uma multa de ICMS na rodovia e para, posteriormente, com a fiscalização, comprovar que a minha escolha de recolhimento de ISS como prestador de serviço é adequada, porque realmente a posse da carcaça é do transportador. Não, perfeito. Isso. O ICMS, né, o ICMS, ele é um tributo que incide sobre a movimentação da mercadoria. Então, assim, toda mercadoria, para ser movimentada do ponto A para o ponto B, né, ela tem que ter um documento fiscal que me base. E, nesse caso, é essa nota de remessa, né, e depois, ou a nota de retorno, né, ou então a declaração de que você não tem a obrigatoriedade, né, você não é contribuinte do ICMS, então, portanto, você tem a declaração de retorno e a consequente emissão de uma nota fiscal de entrada com um CFOP específico para quem enviou a carcaça, né? Isso está perfeito. Então, temos uma pergunta aqui interna. Isso. Cláudio, por favor. Fale alto. Ok. Dentro da explicação que o senhor deu entre indústria e prestação de serviço, e quando a gente tem uma nota... Alexandre, só para ficar claro, nós estamos tratando oficialmente de uma coisa que funciona dentro da lei. Tudo que a gente falar, o que é feito na prática, é mais complicado do ponto de vista da lei. Então, do ponto de vista da lei, eu queria fazer uma pergunta e um esclarecimento ao mesmo tempo. A primeira coisa é que, quando você tira uma nota de industrialização para o terceiro, você pode comprar a matéria-prima do fabricante também com o ICMS de quem tirou a nota lá na origem.
Quando você faz a prestação de serviço, tem que pagar a diferença de ICM. Digamos lá, eu compro do Rio Grande do Sul, lá é 12 de ICM, aqui é 18, eu tenho que pagar os 6. É isso, doutor? Bom, aí assim, né? A gente está considerando que... Eu vou continuar na pergunta. Sim, se o produto é para uso interno, você recebe com a alíquota interestadual e faz o recolhimento da diferença da alíquota interna. Exatamente. Agora, quando é terceiro, não. Porque aí eu faço um balanço de crédito e débito de CMS. Quando você recebe a mercadoria para utilização de um terceiro, ou seja, você recebe para comercializar, aí você passa para um modelo de apuração não cumulativa, né? E você vai aplicar a alíquota na saída e recuperar essa alíquota no prazo. E nesse ponto também serve para nós, como recaustadores, saber o quanto eu tenho para compra de matéria-prima para esse segmento e quanto eu tenho de matéria-prima para comprar no segmento de prestação de serviço. É isso que a fiscalização enxerga. Eu estou certo nisso? Sim, falou. Outra coisa sobre a nota fiscal de simples remessa, entende-se que um documento de origem de quem está transportando o pneu dentro do caminhão, ele seja para conserto, seja para reforma do pneu, a coleta basta para isso, porque ele vai ser devolvido através de uma nota de retorno. É isso também? Cláudio, Formula novamente que eu não... Sim, entendi, né? Eu vou colocar em cima só daquilo que a gente já teve em outras situações. É uma discussão um pouco antiga, essa nota fiscal de entrada, né? Quem emite a nota fiscal de entrada é quem está ali enviando o produto para ser reformado. Não. é isso aí. Não. Quem emite a nota fiscal de entrada é o reformador que está Perdão. Eu usei o termo errado. Eu pensei correto, pode ter errado. Só para conferir. A nota fiscal que é mandada para a reforma, ok? Quem emite é quem está enviando o pneu para ser reformado. Aí você tem empresas, ele está colocando o seguinte: existem empresas que não queriam mandar essa nota fiscal. Isso dá muito trabalho, não sei o quê, eu não vou mandar a nota fiscal. Então, antigamente, nós tínhamos um procedimento que era uma coleta. Era simplesmente um documento de controle do reformador, aonde ele chegava lá e mandava. Só que o que acontecia? Quando chega na empresa, o próprio reformador acaba emitindo uma nota fiscal de entrada, como se o cliente tivesse colocado o pneu ali na porta para ele, e não de transporte. Só que não isenta, apesar da nota dessa nota fiscal de entrada, o pneu, pelo menos era isso o entendimento que existia. O pneu chegar até ali, mesmo o cliente teria que ter emitido uma nota fiscal ali para poder depois da nota fiscal de entrada. Existiam já situações de que isso não era aceito pelo fisco, né? Ele falou assim: quem tem que emitir a nota fiscal de remessa é quem está te mandando o pneu. Você pode emitir uma nota fiscal de entrada, mas ele tem, porque senão não caracteriza que o pneu é do cliente. Aí caracteriza que o pneu é do reformador. E se você depois devolveu para ele e você não teve entrada, é venda. Levi, posso dar uma parte, doutor? Claro, por favor. Luiz Antônio, muito prazer. Eu também já fui reformador e já participei bastante desse projeto, você sabe desse processo. O que você fala em uma coleta de carcaças é uma coleta de serviços. Isso durante muito tempo no mercado se utilizou. Mas, por orientações, até porque a carcaça está circulando, mercadoria circulando, ICMS. Então, o que aconteceu? Nós tivemos que fazer uma adaptação para fazer nós fazemos uma coleta com nota fiscal de entrada. Então, o próprio apanhador de pneus, o coletador de pneus, ele, quando ia na empresa, ele preenchia os dados da empresa numa nota fiscal de entrada que era estadual, isso é do fisco estadual, e não para a prefeitura. Também servia para a prefeitura porque, na verdade, ela vinha para uma prestação de serviço e depois retornava uma nota de saída e uma nota de
elementos. Processo eletrônico, Tá? a nota eletrônica ficou proibido isso. Exatamente. A nota eletrônica talvez complicou esse negócio aí. Então, a coleta perdeu o valor. Aí o cara tem que emitir nota. E o transportador, muitas vezes, como você falou, não quer dar nota. Eu diria o seguinte, né? Esse assunto é realmente bem complexo, né? E assim, a lei, né, ela determina que toda mercadoria que seja transportada como mercadoria, ela tem que ser acompanhada por um documento fiscal, né, no âmbito da legislação do ICMS. Na medida que isso não existe, né, porque a nota fiscal eletrônica não permite tal coisa, o que eu penso assim, de bate-pronto, e pode ser que eu mude de opinião depois que chegar lá no escritório, mas a minha ideia agora seria assim, esse tipo de atividade, se ela é normal e corriqueira, a gente pode fazer um pedido de um regime especial para esse tipo de operação, né? Para que a gente mostre para o fisco que tipo de atividade vai ser prestado, né? E que tipo de documento fiscal a gente vai criar para isso, para que o fisco possa dizer o seguinte, olha, ok, reconheço isso, então, enquanto essa atividade funcionar nessa modalidade, esse modelo fiscal está valendo, você entende? Porque a questão do relatório de coleta, né? Provavelmente isso no passado ele foi abrangido talvez até com um modelo desse, né? Sim. E agora com as mudanças da legislação do ICMS, principalmente quando passou-se a emitir a nota fiscal eletrônica, pode ser que esse modelo não esteja mais adaptado à situação atual. Então a sugestão aqui é a revisão do modelo e talvez um pedido de regime especial. Só para ficar então claro, quando nós compramos matéria-prima para terceiros, nós não precisamos pagar a diferença de ICMS. Quando nós compramos para prestação de serviço, tem que se pagar a diferença de ICMS. Sim, é isso? É isso. Isso responde à pergunta que está ali, não é? Tá, então vamos deixar a dúvida para o final. Isso. Vai ficar trocando. Só um gancho, porque o que você acabou de falar responde a pergunta do João Moreira, que estava ali na tela. Né? João, se não ficou claro, retoma a pergunta, mas acredito que a pergunta que você deixou no chat acabou de ser respondida. Eu só queria deixar mais uma pergunta no ar, se você não pode responder agora, se eu poderia investigar. Você falou que existia 3 formas. Existem 5 formas. Ficou claro para mim. Também a condição do autônomo, que eu acho que todos os reconstituidores têm. Eu não sei como que isso pode ser resolvido. Tá? E a 5ª é o cliente comprar matéria-prima. Então, nós não damos 3, nós temos 5 formas. Ok? Ótimo. Eu estou achando interessante porque realmente esse assunto ele da evolução, né? Mas só fazem 25 anos que eu ando atrás de tributária e eu não sou da área tributária, mas eu estudo tributário desde 20 anos atrás que eu montei a capaz. Parabéns, porque é isso que as empresas têm que fazer mesmo. É isso aí. O tributo representa mais do que o Agora, terço do produto. tem muita gente que fala e não sabe onde o galo cantou, na verdade. E não estuda as leis, inclusive para o crédito de ICMS do transportador quando ele compra a matéria-prima. Eu acredito aqui, até para a gente seguir na apresentação, mas dando essa pergunta aqui do Cláudio tem a ver, inclusive, para que as empresas de recapagem pensem, reflitam sobre se é melhor prestar serviço ou se é melhor fazer a industrialização por encomenda. Exatamente. Porque na medida que você faz a industrialização, você tem direito a todos os créditos da entrada. Sendo que o preço que você paga do tributo, ele já está embutido no valor da mercadoria que você está comprando, né?
Então, não é só a questão aqui, não é você ponderar se a alíquota de 5% é menor do que a alíquota de 18%. É ponderar o seguinte: qual é a conta para chegar na tributação final aqui, quando eu sou um industrializador, e quanto é a conta final do tributo para chegar aqui na prestação de serviço, né? E quando... Pode um pouquinho para frente, por favor. O Gustavo comentou aqui... Pode continuar. O Gustavo comentou aqui sobre a questão dos tributos diretos, né? Que é o imposto de renda e a contribuição social. Pode ir para frente. Vai em frente. A gente já chegou lá? Mas é a próxima. Aí. Então, nesse primeiro bullet point aí, né? Lucro real e lucro presumido. Isso também tem a ver com essa situação de você ponderar qual é o melhor modelo tributário, né? Porque o Gustavo falou, olha, quando eu apuro os tributos com base no lucro real, né, eu tributo o resultado da empresa, né? Eu vou lá, todas as minhas receitas, menos todos os meus custos, vai me dar um lucro real, e sobre isso eu aplico lá as alíquotas de 15% do imposto de renda, 10% do adicional e 9% da contribuição social. Quando eu vou para o lucro presumido, o fator de presunção, quando eu presto o serviço, é um, e quando eu industrializo, é outro, né? Então, na prestação de serviço, a alíquota da presunção é 32%, e quando eu faço a parte de industrialização e comercialização, a alíquota de presunção é 8%, né? Então, aí eu teria toda a aplicação daqueles percentuais de 15% e de 10% do lucro real sobre uma base de 32%, se eu sou prestador de serviço, e aquela aplicação da alíquota de 15% e 10% adicional sobre uma presunção de 8% sobre o valor dessa transação, né? Então, eu acho que isso tudo tem que ser colocado na balança e a gente não só mirar a alíquota de 5%, a alíquota de 18%, e sim como é que funciona essa vertical aqui da prestação de serviço, como que é a tributação da vertical da industrialização, né? E comercialização. Porque aí há uma vantagem tributária aqui no âmbito federal, e considerando o seguinte: se o recaptador ele faz as duas atividades, né? No âmbito do lucro presumido, por exemplo, ele tem condição de, sobre a atividade de prestação de serviço, ele ter a presunção com base nos 32%, e sobre a atividade de industrialização e comercialização, ele aplicar a presunção de 8%, né? Então, isso tudo tem que ser pesado, né? E no meio dessa situação toda, tem o formalismo, né? O formalismo são as emissões das notas fiscais, os documentos, os regimes especiais e assim por diante, né? Então, o primeiro bullet point trata disso. O segundo bullet point aqui de ICMS e ISS tem que considerar que o ICMS ele é um tributo não cumulativo, né? Ou seja, eu, enquanto industrializador, eu tenho toda a recuperação dos tributos pagos na operação anterior, né? E enquanto simplesmente ISS, a alíquota é de 5%, né? E assim, sem recuperar nada do que veio na operação anterior, certo? Certo. Então, é isso. Por isso que o terceiro aí, né? Indústria versus prestação de serviço, ele não é só uma visão de 17,5. Ele é uma coisa mais complexa um pouco, e que o que a gente está dizendo aqui, assim, é que, na medida que o tributo ele é um custo importante na operação, vale a pena fazer como o Jack, né? Separar tudo em partes e ver como é que você consegue usar isso tudo para você ter uma tributação mais eficiente,
né? E aqui a gente não fala em planejamento tributário, porque essa não é uma locução que eu gosto e nem que o fisco vê com bons olhos, né? Mas a gente está tratando de um negócio que é eficiência tributária, ou seja, como é que eu olho para a minha operação e torno-a, dentro da lei, mais favorável possível para uma tributação, sem a gente ficar jogando dinheiro pela janela. Eficiente. Uma tributação eficiente. Esse é o ponto aí, né? Gustavo, você acha que a gente cobriu toda a parte lá anterior? Sim, eu acho que sim, porque o conceito de industrialização e prestação de serviço, ele é bem formado na cabeça de todo mundo tem essa consciência, e o pós isso, né, o pós-conceito de industrialização ou prestação de serviço, que é o que demanda mais discussão, que eu acho que é o que a gente teve aqui de forma bem rica. Ótimo. Se a gente puder ir para a próxima tela, então, dentro dessa situação de eficiência tributária, eu quero fazer um paralelo aqui com o passado e com o futuro no pós-decisão do STF na tese do século. Tá? E eu vou me explicar. No passado, o empresário ele era conservador quando ele dizia assim, olha, eu vou olhar para as teses tributárias, mas eu vou deixar as coisas se materializarem nos tribunais, e aí depois eu entro, né, na tese lá na frente, quando já tiver tudo ganho. Isso é uma situação de conservadorismo, certo? O STF, em 2017, ele fez uma inovação que, assim, ele julgou a modulação dos efeitos, né? E usando a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. E aí, quando ele modulou o efeito, ele disse assim, olha, o ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS da COFINS, mas ele vale a partir de agora, daqui para frente. Quem, antes dessa decisão, entrou com uma medida judicial, a medida judicial, então, prevaleceu, foi favorável ao contribuinte, aplicado-se a 5 anos, além, né, para trás de quando entrou com a medida judicial. Então, assim, aqueles empresários conservadores que esperaram a decisão final perderam um monte de tempo, um monte de dinheiro. Perderam dinheiro, né? E aqueles que foram, na época, mais ousados, ganharam dinheiro, né? Por conta da tese, que é uma tese boa. Então, por isso que eu digo que a lógica do conservadorismo inverteu depois do STF. Agora, o empresário, né, sem juízo de valor, mas o empresário que não olhar para essas coisas e não se assegurar, através de uma discussão judicial, o seu direito, daqui para frente, todas as teses que forem consideradas de repercussão terão modulação de efeitos. Provavelmente, não dá para falar 100%, 100%, porque é coisa de doido. Mas vai ter a mesma modulação de efeitos, né? Então, por isso que a gente diz aqui, vamos olhar para as coisas, né, para as teses tributárias, porque essas teses elas têm fundamento, não só essas, como outras, a gente trouxe algumas aqui, mas, assim, olhem para elas, vejam como isso se aplica na empresa de vocês, veja o quanto isso pode trazer benefício, ou presente, ou futuro, tá certo? E não corram para o lado dos levantadores de crédito, né, que é aqueles caras que vêm de nota, né, para dizer assim, olha, aqui você pode ter um crédito tal, toma o crédito, porque tem uma decisão de consulta, e se tiver um problema na frente, eu te defendo. Não. Levantem isso, veja quanto isso representa no seu dia a dia, entrem com a medida judicial para ficarem respaldados, para não ter o fisco no cangote de vocês aí querendo autuar,
mas vejam que essas coisas podem fazer sentido no dia a dia, né? E a gente não deixar dinheiro a mais do que deveria, né? E aí a gente fala, né, dos conceitos de insumo para fins de PIS e COFINS, para quem está na operação não cumulativa, né? A exclusão do PIS e COFINS da sua própria base de cálculo. Então, assim, se o STF já decidiu que tributo não faz parte da base de cálculo de tributo, não pode o PIS e COFINS também fazer, né? O sistema S, né, porque existe aí a legislação de que a base de cálculo para o sistema S não é o valor total da folha de pagamento, e sim o limite de 20 salários mínimos. Existe uma lei e o STJ já Tem um precedente favorável. já tem um precedente nesse caminho, né? Então, se a folha de pagamento dá R$1 milhão e 20 salários mínimos dá 20 e poucos mil reais, a base de cálculo do sistema S são os 20 mil e não R$1 milhão de reais, tá? A não incidência de TBI sobre imóveis que compõem o capital, ou seja, se você tem um imóvel próprio que é usado pela empresa, se a empresa tem, se você tem um imóvel próprio utilizado pela empresa, você quer botar esse imóvel numa holding imobiliária, a transferência do imóvel para a holding imobiliária, na composição do capital social, não deve incidir em TBI. Tá? A exclusão do ISS, no caso, quando a gente decidir aqui pela prestação de serviço ou pela industrialização, no caso da industrialização já está claro, não, o ICMS não faz mais parte da base de cálculo do PIS/COFINS. Na prestação de serviço, isso ainda não está sacramentado. Então, é hora de aproveitar e buscar os 5 anos anteriores aí, que é excluir o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS, que é exatamente o mesmo conceito, né? A exclusão dos tributos sobre faturamento, né, da base de cálculo do lucro presumido. Tá? Aí, assim, lembra os 8% da base da presunção? Você pega sobre o faturamento. E o faturamento tem tributos. Então, de novo, esse tributo deveria sair e os 8% ou os 32% ser aplicados sobre o valor do faturamento líquido de tributos, né? E a não aplicação da alíquota progressiva de IR sobre o ganho de capital. O ganho de capital tem aquela alíquota progressiva, né, que ele começa em 15% e vai até 35%, né? São Cláudio vai trabalhar para a gente. Então, assim, nesses ganhos de capitais aí, a não aplicação dessa alíquota progressiva sobre a transferência de participações societárias, né? Sim, doutor, essa do ITBI, os sócios da empresa têm que ser os mesmos sócios da holding? Não. Não, efetivamente? Não. Você pode colocar numa holding de mercado. O fato de você transferir o imóvel para uma empresa e desde que o capital social se transfira, seja o valor que você está transferindo sobre esse valor que compõe o capital social, não tem TBI. Se o valor de mercado é maior e o valor de mercado é 2 milhões, você está compondo capital com 1,5 milhão, você vai pagar o ITBI sobre só os 500 mil. 1,5 milhão sobre a diferença. O que está sendo conferido em capital social não deveria incidir o ITBI. Tá. Independente de quem é a composição da empresa. Tá? Tá bom. Desculpe, podemos ver se temos mais alguma? Então, aqui até para fazer um fechamento, e aí eu vou deixar aqui ao caso do Reinaldo, ver se a gente tem tempo para mais alguma pergunta, mas assim, a expectativa de hoje não é esgotar nenhum desses assuntos, né? Eu vejo que vocês todos aqui estão bem antenados com isso tudo, né? Então, acho que não, viu, doutor? Não. A gente vai ter que fazer a mesma faculdade que você fez. Não, eu agradeço o elogio e nós nos colocamos à disposição, né, para qualquer assunto em relação a esse tema. E agradeço aqui, né, de novo a oportunidade de estar debatendo sobre esse assunto, né? Eu gosto desse modelo onde a gente pode interagir, trazer as transações do dia a dia para a gente debater
aqui com a cabeça tributária. Porque a gente lá no escritório, né, nós não estamos no dia a dia de vocês, né? E às vezes o dia a dia traz coisas que faz até a gente repensar em questão da aplicação da lei sobre aquele modelo. Tá? Então, aqui não existe, no mundo tributário, não existe nada pronto. Tudo tem que ser construído. Tá? Então, agradeço aí a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Agradeço aí o Gustavo que me ajudou aqui nessa apresentação. Retorno aí a palavra para o Reinaldo, né? E fico à disposição do que mais vocês precisarem. Doutor Antônio, muito obrigado, doutor Gustavo, muito obrigado pela, vamos chamar de debate inicial. Eu acho que é um convite para novos debates, né, Cláudio? Eu acho que a gente pode desenvolver bastante a matéria, de uma forma que proporcione aí melhor guarnição a todos. E falando em guarnição, inclusive, o doutor Antônio apresentou ali uma série de teses tributárias, e a exemplo do ICMS, da base de cálculo, PIS e COFINS, que hoje é uma certeza, né, que quem ingressou lá atrás teve uma vantagem, né, muito grande em relação a quem não ingressou. Temos essa do ISS, que não deve ir em direção muito diferente, se a gente for imaginar. E existe o preceito do mandato de segurança coletivo, né, que dá a condição a todos os representados de uma organização, né, se privilegiarem daquela decisão, né. Então, eu acho que é mais um assunto que pode ser debatido aí em um futuro próximo. Reinaldo, claro, Fontinho, eu acho que o que foi dito aqui hoje, ele foi extremamente amplo. Eu acho que ele tem que ser mais específico nas 15 teses, nas 5 teses que o senhor colocou 3, eu coloquei mais 2. Sim. Acho que ela tem que ser um pouco mais focada nessas teses e até a aplicabilidade disso, porque nós não falamos em aplicabilidade disso, ok? Então, isso é muito importante. Do regime tributário. Agora, se você olhar para o seu umbigo, nós esquecemos tudo que foi falado até aqui agora e vai continuar tudo do jeito que está. Agora, se você for olhar para o mercado, eu acho que essas reuniões têm que ser dessa forma. Você focar agora na aplicabilidade dessas 5 maneiras de comercialização que nós temos e que interessa diretamente aos fabricantes de matéria-prima. Ok? Perfeito. Está feita a sugestão. A gente pode, de repente, desenvolver mais um encontro ou um próximo encontro, já com foco, né, nos 5 princípios, Cláudio, e até, sobretudo, nos 2 que nós não entramos com maior profundidade no dia de hoje, imaginando que os 3 anteriores já tenham ocorrido. É bem verdade que cada um deles você precisa de um curso, né, uma palestra para conseguir desenvolver um conhecimento de aplicação, né? Então, parametrizar um pouco do quão iremos elastecer do assunto em uma reunião virtual é algo desafiador também, né? Mas eu absorvo aqui a sua sugestão e combinaremos com o escritório da FSP, se possível, já estão convidados para uma próxima rodada. E nós temos aqui na nossa agenda do dia de hoje mais uma questão que nós levantamos na reunião preparatória deste webinar, que talvez não foi contemplado ainda, que fala sobre como é que o fisco está agindo hoje. É muito na direção, Cláudio, inclusive, de decisões sobre regime tributário, né? E essas decisões, como você falou, teoria e realidade, mas talvez a realidade hoje ela seja diferente, né? Sobretudo na forma de aferição, e isso faz com que a decisão que você vai tomar sobre o regime tributário possa mudar por conta disso, né? É uma das variáveis. Então, essa questão da fiscalização, da era digital, a forma como você hoje é autuado,
né? E a forma como você quais são os mecanismos de defesa a todo momento. Então, sistemas do fisco são os mais eficientes e inovadores do mundo. A Receita Federal tem um dos melhores sistemas de acompanhamento, né? Então, qualquer movimentação diferente que você faz do seu dia a dia, o fisco já tem uma lanterna sobre você. Então, e voltando muito mais para aquela parte que a gente estava conversando sobre as teses, né? Você ser conservador não quer dizer que o fisco não vai te fiscalizar ou que ele não está te vendo. Ele está te vendo de alguma forma, né? Você discutir algum pagamento indevido ou alguma forma de pagamento que você não acha correta, não vai trazer uma represália contra a sua empresa, né? Porque ele já tem tudo na mão, né? Então, acho que esse é o ponto principal da gente ter em mente. Uma coisa não puxa a outra, né? Acho que não peguei a parte de fiscalização em papel muito, porque eu sou mais jovem, mas hoje em dia o fiscal não precisa mais ir até a sua empresa aprender livro durante 2 meses se você não conseguir fazer nenhuma movimentação, né? Ele te manda uma ordem de serviço ali pelo ECAP, pelo DEC, e fala, preciso desses documentos, me coloca aqui no sistema, no GERUP, enfim, da Secretaria da Fazenda. Você coloca lá e analisa e te volta já ou com a autuação ou com o encerramento da ordem de serviço, né? Então, é algo bem digital e bem rápido. Não vai sofrer aquele medo de não vou fazer nada para não ter uma fiscalização, para não puxar a fiscalização. Isso já existe, o seu risco já existe. Se tem alguma coisa errada, você provavelmente vai ser autuado, e você discutir você só está resguardando do seu direito. Você não está fazendo nada mais do que o trabalho do fisco, né? O trabalho do fisco, na verdade, era te ajudar a pagar o correto, e ele falou, vou cobrar. Se você pagar, legal, ganhei mais dinheiro. Ele que vai correr atrás de pedir uma repetição de indébito e ficar 10 anos aí para receber imprecatório. Mas uma coisa não está ligada à outra. E só complementando, né, dentro desse modelo de fiscalização, todas as empresas têm as entregas das famigeradas obrigações acessórias, né? No âmbito de discussão da reforma tributária, quantificou-se quanto custa para a empresa manter as entregas das obrigações acessórias, né? Pasme, custa 3% do faturamento. Isso foi levantado pela Fiesp no trabalho, né? Fora que você leva 200 dias por ano só para preencher a obrigação acessória. Então, imagine, né? As empresas já entregam tudo mastigado para o fisco. Aí, todas as movimentações eletrônicas, né, através do nosso fiscal, já está lá, né? Então, assim, para fazer esse confronto e gerar uma autuação fiscal é muito tranquilo. Isso nas 3 esferas do governo, tanto na esfera municipal, estadual ou federal, né? Eu acho que é esse o ponto da fiscalização. É assim que a fiscalização age hoje, né? Muito mais eletrônica, né? Eu acho que todo mundo já ouviu dizer aqui que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo tem um processador lá que eles chamam de T-Rex, né? É o nome do sistema da Receita Federal. Da Receita Federal também. Esse, eu estava lendo, é um que chama ARPA, alguma coisa assim, que é uma ave de rapina brasileira. Então, naquele tempo em que a gente prendia o fiscal na sala e botava um monte de caixa de papel para ele fuçar, hoje é o contrário, né? Ele te prende numa sala para dizer o seguinte: me explique as informações que eu tenho aqui e que você está me mandando uma informação diferente, né? Inverteu a lógica, né? Acho que é isso, né, Reinaldo? Era isso. E nenhuma pergunta pelo chat? Pessoal presencial, perguntas, comentários? Eu queria fazer uma pergunta, sim. Sobre essa lei complementar 190, que fala sobre ICMS interestados. Conhece isso? Sabe disso? Eu acho que é a nova que te fala.
Não estamos preparados para isso, mas Tá bom, então podemos nos preparar. gostaria de ouvir alguma coisa a respeito, se você puder depois falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Pode contar conosco. Porque ela fala exatamente sobre a lei, é uma lei que complementa operações de circulação de mercadorias interestaduais com o complemento de alíquota. Sim. Não obrigação, enfim, sobre esse assunto. Comercialização, né? Sim, seria você, Mercadoria. exatamente, seria você comprando mercadoria de um outro estado, a circulação de mercadoria. Então você tem que recolher ou não a diferença de alíquota. É isso que fala essa lei complementar. Eu gostaria de entender um pouco mais ela assim, em rápidas palavras, não. Tá. Sim. A origem e destino. Sem Né? Origem e legislação. Isso aqui Origem e destino. o que eu não vou falar especificamente sobre a lei, mas eu vou dizer o que levou essa lei complementar. A Lei Candir, né, que é a 86, né, a Lei 87 de 1996, ela tratava do Pacto Federativo, né? E veio um ajuste para ela que instituiu o DIFAL, né? Na época que as transações deveriam iniciar no estado de origem e parte da tributação ser destinada ao estado de destino da mercadoria, né? Porque dentro do Pacto Federativo, o ICMS ficava todo com o estado de origem. E quando havia a comercialização entre contribuintes, entra a questão da alíquota interestadual. Ocorre que o STF, provocado pelo governo do Rio Grande do Norte, o STF decidiu aí que no Pacto Federativo, o DIFAL, né, ele não deveria ser aplicado daquela forma, e derrubou essa lei do DIFAL. Porque a lei do DIFAL foi um convênio do CONFAS que foi criado por uma alteração da Lei Candir Em 2021. Foi derrubado em 2021. Em janeiro de 2022. Depois criou a lei complementar de 282. A de 2021 é a 17.470. Isso aí. Então, isso foi o motivo pelo qual foi criado a lei complementar nova. Então, assim, nós vamos estudar a matéria, porque, assim, dizer para vocês... É importante para esse grupo aqui, principalmente, que compra muita matéria-prima de outro fora estado. Exatamente. Então, a gente vai falar sobre isso, mas a base é essa, por que existiu essa lei complementar. Obrigado. Imagina, a gente que agradece aí o tema. O tema é extremamente importante. Acho que a gente já pode puxar de gancho na próxima reunião da Comissão de Estudos Tributários, e já renovando o convite aqui, faremos uma reunião aberta, de repente, Claro. ainda que algum integrante não conheça e não participe da comissão, tenha a oportunidade de assistir e ver o tema sendo exposto lá. Aliás, esperamos que a questão do ICMS, da redução do ICMS da Zona Franca de Manaus, se resolva ou se esclareça até lá, e a gente tenha a condição de trazer uma orientação mais firme, né? Porque, infelizmente, a dúvida ainda paira sobre o que fazer ou deixar de fazer nesse caso, né? Isso aí. Muito bem. Chegamos ao final e passo aqui a palavra para o nosso presidente, que faz as honras da casa, Alexandre Levi, por favor. Então, eu gostei muito desse primeiro formato, né, que é a primeira vez que fazemos isso. Eu acho que, de uma forma ou de outra, o estopim para que a gente possa criar um facilitador de uma participação maior, né, não só dos associados, mas a todos do segmento, né, num formato de inovação, onde essa reunião foi gravada, né, esse encontro é gravado, então as pessoas podem depois rever, tirar suas dúvidas, né, depois entrar em contato também, né, com todos aqui presentes, com o Ares, com o ABR, com os advogados. Então, agradecer aos presentes, né, que vieram todos aqui, né,
dia meio complicado de trânsito, né? Mas quero agradecer a quem aí participou online, nos acompanhou até esse momento, né? Com afinco. Então, gostaria de agradecer a todos. Lembrar que esse evento foi um evento que foi organizado pela BR, pela Aresp, pela Soban, pela Vi, né? Por nossos convidados, o doutor Gustavo, né? A Santa Rosa, do escritório DFSP. DFSP. Então, agradecer a presença de todos, o pessoal da infraestrutura aqui da Aresp. E eu espero uma próxima reunião que a gente possa ampliar ainda mais, divulgar o nosso setor, né? Para que haja uma participação bastante maciça. Eu acho, apesar de que hoje eu achei um dia espetacular, foi muito bom. E agradecer a todos e agradecer na próxima reunião, né? Na próxima reunião. Obrigado. Tá certo? Obrigado a todos. Obrigado a todos. Grande abraço.